Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando mais uma vez esse nosso momento da Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamentos, né? Com grande prazer que mais uma vez vamos falar de Enneagrama, mas Enneagrama nos tipos mais mentais, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, primeiro agradecer a participação da Cláudia, que mais uma vez está com a gente, né? Acho que trazendo assim, coisas muito interessantes, e nós vamos já falar sobre isso, mas eu quero lembrar a todos vocês que o nosso propósito é empoderar as pessoas na sabedoria de ser. A Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamento sempre faz isso. Quer dizer, toda a ação que nós fazemos é para que as pessoas sejam mais, para que elas possam estar empoderadas na sua força pessoal. Então, nós entendemos que quanto mais nós tivermos consciência de quem somos e por que agimos da forma que agimos, mais nós vamos saber utilizar a nossa força pessoal, o nosso tempo e mais qualificamos cada minuto da nossa existência. Até porque, pessoal, cada vez mais nós sabemos a importância que é de qualificarmos cada minuto da nossa existência, né? Às vezes a gente joga fora muito do nosso tempo e nós precisamos aprender a qualificar cada minuto do nosso tempo. Então é para isso e por isso que essa escola de líderes existe e não é só para os líderes formais, né? Não é só para os líderes que hierarquicamente assumem poder, não é isso. Quando nós falamos nessa escola de líderes, né? Nós estamos falando sempre dessa possibilidade das pessoas, de uma maneira geral, liderarem, né? Porque nós lideramos as nossas famílias, nós lideramos os nossos amigos, muitas vezes nós não temos cargo de liderança, mas lideramos projetos na empresa, enfim, né? É muito importante nós sabermos assumir a nossa força para termos o nosso papel de líder, independentemente do cargo que se ocupa. Então, eu acho que esse é um ponto importante que nós trabalhamos sempre em todo projeto que fazemos. Bom, e falando um pouquinho, né, deste em especial, eu quero dizer que eu estudo Enneagrama já há mais de 15 anos, eu acho que por volta de 20 anos, eu já não sei mais, mas é por volta disso. Comecei devagarzinho, mas eu continuo, inclusive, estudando, porque Enneagrama a gente começa e nunca mais termina, né? Assim, é um estudo extremamente importante, porque é um estudo que mostra como as pessoas são, como as pessoas se desenvolvem, como as pessoas pensam, como as pessoas sentem, né? Então, nós vamos utilizar o Enneagrama, que é a base desse nosso bate-papo, que tem como objetivo discutir a saúde no mundo corporativo. E nós sabemos que é alguma coisa bastante complicada. E claro que, junto com essa questão da Enneagrama, a Cláudia está aqui para falar sobre aromaterapia, porque ela é especializada em aromaterapia, né? Então, ela vem estudando há muito tempo. Então, por isso, nós resolvemos fazer aqui um match, né, Cláudia? Que basicamente é falar sobre Enneagrama e como as pessoas podem ter uma saúde melhor, primeiro, tendo consciência de quem elas são, das possibilidades de problemas com sono, com alimentação, com o movimento, e ao mesmo tempo como utilizar a aromaterapia para que ela possa ficar cada vez mais saudável, inclusive de uma forma preventiva, não é isso? É isso mesmo. Fátima, obrigada novamente. Estou muito feliz de estar acompanhando com você. Quero dar um feedback a vocês. Nessa última semana, recebi vários feedbacks, né, com relação a esse live. Muitas pessoas conheciam o Enneagrama, mas não conheciam a aromaterapia, ou conheciam aromaterapeutas que não conheciam o Enneagrama. E foi bastante interessante essa tua iniciativa, para que a gente possa trocar e unir, quem sabe, né, uma das ferramentas, né, a aromaterapia no tipo do Enneagrama. E vou falar pessoalmente. Conforme eu fui convivendo com a Fátima, fui conhecendo e aprofundando o conhecimento, ainda tem muito que aprender, né, fazer o curso de Enneagrama da Fátima, da Escola de Líderes, mas
quando você conhece o seu tipo, quando você se conhece, você conhece o tipo do teu time, num mundo corporativo fica muito mais fácil a comunicação e o relacionamento, né? Do líder com o time com o líder e todos, né, envolvidos. Então, sugiro, quem não viu os outros lives, que deem uma olhada, porque no time, ou quem a gente se relaciona, não são todos do nosso time, né? E obrigada novamente por ter convidado. Eu que agradeço. E isso que a Cláudia está falando é muito importante, pessoal, porque eu venho trabalhando bastante com líderes e times, e, nossa, muda completamente. Porque a partir do momento que eu consigo entender como as pessoas pensam, sentem e reagem, fica muito mais fácil liderar, fica muito mais fácil conduzir, fica muito mais fácil ter os resultados que eu preciso ter. E, ao mesmo tempo, servir as pessoas para que elas sejam felizes, porque não tem jeito, né? Se eu não tiver gente feliz trabalhando comigo, com certeza o resultado não acontece, né? Então, essa pressão por resultado que nós temos hoje, a gente não pode esquecer que resultado e pessoas caminham sempre juntos. Isso que a Cláudia falou é muito legal, porque as pessoas nos têm procurado bastante, bastante mesmo, né? Se você não assistiu as outras lives, assista, porque elas são ótimas, realmente muito boas. Estão no YouTube, tá? Então, quem quiser, vá lá no YouTube, no meu canal, Fátima Mota, aproveita para se inscrever no canal para você saber o que a gente está fazendo, né? E assista, porque nós fizemos primeiro uma live que falou sobre os tipos instintivos do Enneagrama e depois uma outra live que falou sobre os tipos emocionais. E agora nós vamos falar sobre os tipos mentais. Só que, veja, as pessoas têm nos procurado muito, inclusive para ter consultas individuais. Então, veja, você que está assistindo, você pode entrar em contato com a gente pedindo uma consulta individual para saber qual é seu tipo do Enneagrama. Você pode entrar em contato para saber qual é o melhor aroma para você, então ser consultado com a questão da aromaterapia com a Cláudia, ou então com as duas juntas, né? Então nós temos, olha, pode contar, né, Cláudia? Então, assim, nós estamos indo para fora do Brasil, inclusive, porque tem aí um pessoal que está querendo, fora do Brasil, fazer um trabalho bem legal, unindo aromaterapia e enneagrama. E tudo começou com essa história mesmo, né, da gente conversar e falar, vamos unir, né, vamos tentar fazer. E realmente está dando muito certo, porque tem um resultado muito bom. Então, acho que esse é o ponto importante. Outra coisa legal, se você não sabe o seu tipo, tem várias possibilidades, né? Uma realmente é marcar uma consulta, uma entrevista, para que a gente possa identificar qual é o seu tipo, e também tem um e-book que não tem nenhum teste, mas é um e-book que está no site da Fátima Mota e que você pode baixar gratuitamente e ler um pouquinho mais sobre Enneagrama. E fora isso, todos os livros sobre Enneagrama, principalmente da Ellen Palmer, do David Daniels, né, são pessoas muito, muito interessantes, e agora da Bia Chestnut, que também traz muitas coisas interessantes sobre Enneagrama. Então tem aí um mundo de informações, tá bom? Aí, Cláudia, vamos lá? Vamos lá. Bom, então, só para enquadrar esse tema de saúde no mundo corporativo, eu quero dizer para vocês que quando nós falamos de saúde, nós estamos falando em saúde física, saúde mental, saúde emocional, né? Então, e basicamente estamos pegando a parte do sono, da alimentação e do movimento. Então, são essas várias coisas que nós estamos falando, mas claro, né, pessoal, de uma maneira bastante resumida, de uma maneira bastante focada, porque nós vamos ficar aqui conversando com vocês no máximo 40, 50 minutos, às vezes a gente dá uma estouradinha de tempo, mas é por aí que a gente conversa. Ninguém tem muito tempo para ficar numa live, né? Mas espero que vocês não saiam aí, tô vendo que tem bastante gente entrando, né? Então, eu espero que vocês fiquem aí, né? Bom, eu quero reafirmar uma coisa que eu venho dizendo, né, em todas as lives, que assim, é impressionante o número de pessoas e o número de líderes em especial que frequentemente têm problemas de saúde e que não se dão conta. Inclusive, tem uma tendência até de não querer saber, de não querer parar para pensar por que está ruim o sono, por que a alimentação está ruim,
por que enfim, as pessoas acabam tendo problemas e achando que isso é natural, que uma hora vai passar, né? E não é bem assim, né? Tá, eu só vou aproveitar aqui que eu estou com uma solicitação de participação, mas eu já volto aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que nós, enquanto executivos ou enquanto profissionais, temos que entender que o trabalho é importante, claro, mas a gente sempre trabalha dentro do nosso corpo. E se o corpo não estiver legal, realmente as coisas não vão acontecer da melhor forma, não é isso, Cláudia? Com certeza. Fátima, eu tenho visto muitos executivos que agora estão começando a ficar conscientes da sua autonegligência, né? Isso acontece muito porque eles esperam chegar no momento extremo, né, do cansaço, da falta de sono, enfim, da irritabilidade, né? E aí sim eles estão tomando alguma atitude com relação ao bem-estar e à saúde, né? Nos últimos lives, eu falei um pouco sobre os óleos essenciais e a aromaterapia. Agora eu queria trazer uma informação complementar, né? Você sabe qual dos 5 sentidos que a gente tem mais forte, Fátima? Com certeza deve ser o olfato, né? Mas, se eu não falasse isso, eu me batia, né? Mas assim, com certeza é o olfato. É isso mesmo, porque o olfato... Eu vou te deixar aqui, assim, no centrão, Cláudia, eu já tô aqui, eu só vou dar uma ajeitadinha aqui no Insta, que tá precisando de um apoio aqui nosso, mas eu já volto aqui, eu tô te ouvindo. Só bom. Ela tá aqui atrás da câmera, então vamos lá. E aí, Fátima, realmente você acertou o olfato, né? Porque ele está ligado diretamente a um ponto do nosso cérebro que está relacionado à memória e à emoção, né? Então, como o nervo olfativo está ligado diretamente a essa área, as nossas memórias, elas ficam muito vivas quando são acionadas pelos aromas, né? Elas afetam o humor, o bem-estar e, consequentemente, também o físico. 40% das pessoas expostas a um aroma agradável, isso foi feito num estudo, né? Eles apresentam melhora de humor, isso está mais do que comprovado, né? Tanto que tem muitos marqueteiros, né, usando o aroma, as fragrâncias, como um meio de atrair e manter as pessoas mais tempo, né, nas lojas, enfim, usando o artifício dos aromas, né? É assim mesmo. Por exemplo, eu vou te dar já foi comprovado que o aroma, por exemplo, da baunilha, ele foi feito um estudo no hospital de oncologia nos Estados Unidos. 85 pacientes, quando eles foram fazer ressonância, que tinham medo da ressonância magnética, né, que tinham claustrofobia, durante a ressonância magnética, eles foram expostos ao aroma da baunilha. E 60% deles, 63% deles mencionaram que não sentiram ansiedade. Nossa, que legal! Então, vários estudos como esse comprovam realmente o poder do aroma, né? E é assim, eu acho que qualquer mãe sabe, né, que o bebê, ele fica mais calmo com alguns cheirinhos, né, então o paninho do bebê, quando tem um cheirinho, o bebê, ele dorme melhor, né, nós sabemos, e nós mesmos sabemos, né, que quando a gente coloca um perfume, a gente pode ficar mais atraente ou não, né, então, assim, é interessante a gente observar que essa questão do aroma é muito antiga e assim como o Eneagrama, né? São 2 sabedorias muito antigas e que podem ser combinadas, porque às vezes a gente utiliza o aroma sem ter, eu acho que a noção correta de como poderia estar utilizando para reequilibrar a própria saúde. Vai usando qualquer coisa, né? Então vai usando alguma coisa mais cítrica ou mais doce e não está sabendo exatamente. Claro que eu acho, né, Cláudia, que tem uma coisa instintiva, que quer queira, quer não, a gente acaba escolhendo alguma coisa porque instintivamente isso tem mais a ver com a gente. Mas é legal a gente fazer essa combinação do Eneagrama com
o aroma, né, com a aromaterapia, porque aí a gente consegue entender que cada personalidade funciona de uma forma e talvez tenha algumas questões que nem a própria pessoa entende. E a partir do momento que ela começa a entender e ela começa a buscar um aroma mais propício, provavelmente ela vai se dar melhor numa reunião, ela vai ficar melhor em casa, enfim. Mais segurança, vai tomar decisões melhores. Sim. Então, uma série de coisas que a gente precisa realmente começar a entender mais profundamente. Mas vamos lá, né? Então, Fátima, deixa eu colocar um outro ponto, né? Quando você tem o Eneagrama, ajuda muito um aromaterapeuta a escolher o melhor aroma, escolher o melhor, se é madeirado, se é cítrico. Então, quando você já é um guia, na verdade, para você iniciar esse contato e esse equilíbrio, né? Então, é uma ferramenta, né? Excelente, com certeza. Para ajudar também a usar outras, ou seja, novamente, o tipo de aroma ideal para aquele momento da pessoa, para aquele tipo, né? Acho que tanto para a própria pessoa, independentemente de ser, né, aromaterapeuta, mas para os amadores. Amador? Não, para os aromaterapeutas. Para os aromaterapeutas, com certeza, assim, o Eneagrama é fundamental. Assim como todas as pessoas, eu acho que assim, o Eneagrama é uma ferramenta extremamente importante para líderes, para terapeutas, para psicólogos, para professores. Nossa, professor, então, nem se fale, né? Eu que sou professora, além de ser consultora, tal, eu sou professora, nossa, eu utilizo muito o Eneagrama, porque a partir do momento que eu conheço um aluno, o jeito que ele é, por exemplo, né, se ele é mais instintivo, se ele é mais emocional, se ele é mais mental, ou se ele é tipo 4, ou se ele é tipo 7, toda forma de condução é diferente. Então, isso ajuda a gente a entender que efetivamente as pessoas são diferentes, pensam diferentes, sentem diferentes, decidem de forma diferente, e quanto mais eu entender isso, melhor vai ser para as minhas relações, inclusive marido e mulher, né, Cláudia? Na família, a gente esquece, tem tanta coisa, né, vai ficar falando até amanhã. Mesma questão de filhos, né? Quando você entende qual é o eneagrama do seu tipo, a personalidade dele, fica muito mais fácil lidar. Agora, imagine se você conhece qual é o tipo e, ao mesmo tempo, você sabe que tal cheirinho vai deixar ele ficar mais calmo, mais ativo, etc. Enfim, independentemente da idade, talvez seja alguma coisa bem interessante para mães e pais também, para maridos, mulheres, enfim, sabe aquele cheirinho no lençol? De repente você está colocando um cheirinho no lençol que para você pode até ser gostoso, mas eu não sei se vai ajudar o casal. Você já pensou nisso? Bom, aí a gente pode ficar falando até amanhã sobre isso. Aí a gente pode falar nos dentistas. Muito, né? Em hospitais, pode falar nas empresas, enfim, uma infinidade. Tá? Bom, então vamos lá. Acho que o mais importante é entender, então, é que de acordo com o tipo de personalidade, nós temos formas de lidar com a nossa saúde e através de observações diretas, né, realmente assim, através de toda a experiência que eu tenho de todo esse tempo lidando com o Eneagrama, eu entendo que o Eneagrama pode ajudar muito a entender essas diferenças que nós existimos. Né? Então, de novo, quem nunca ouviu falar em Eneagrama, procure saber, mas nós já falamos algumas coisas aqui. Né? Eu vou falar um pouquinho, então, agora dos tipos mentais. Vamos lá, o tipo 891 são os tipos instintivos, são aqueles tipos que, de alguma forma, eles respondem de uma forma instintiva, vai? Os emocionais, eles têm a questão do coração, e os mentais que nós vamos falar hoje são aquelas pessoas racionais, lógicas, são aquelas pessoas que absorvem a realidade sempre pela mente. Então, é fato, dado, o que Então, assim, são pessoas onde a emoção e o instinto ficam num segundo e num terceiro plano. Né? Então, é interessante nós observarmos e trabalharmos isso, porque, veja, quando nós temos um relacionamento, né, um líder liderado, entre uma pessoa que é instintiva com uma pessoa mental, essas duas pessoas podem se estranhar bastante, porque elas têm olhos diferentes para a mesma realidade. Mas nós estamos falando em como essas pessoas cuidam da saúde. Então, de uma maneira geral, os tipos mentais são mais calmos, são mais lógicos, são mais racionais. Agora, eles têm como uma emoção de base o medo. Olha só, medo.
Tá? Tanto o tipo 5, como o tipo 6, como o tipo 7. Então, o tipo 5, ele tem medo de sentir. O tipo 6 tem medo de ser. Né? Olha que interessante essa história, né? E o tipo 7 tem medo de não ter aquilo que ele precisa, né? Então, esses 3 tipos, eles sentem medo. Então, olha como este medo pode interferir na saúde desses 3 tipos. Mas nós vamos falar sobre cada um deles, né? De maneira geral, Cláudia, medo a gente resolve com quem? Olha, você falando, eu não sei, eu vou um pouquinho antes do medo. Porque quando você está me falando do mental, o mental, ele é muito frio, né? Eu estou levando agora para vamos olhar a medicina, né, Ayurveda. Eles separam pelos doshas. E os tipos mentais, eles são muito gelados, frios, né? Muito etéreos. Então, você tem que tratar o desequilíbrio trazendo eles mais para o corpo, né? Você tem que aterrar, né? Você tem que aquecer. E aí, quando você se sente confortável, o medo passa. Aí eu chego no medo, entendeu? Quando você se sente mais à vontade, você está na terra, está firme. Você se sente ancorado. Ancorado, exatamente. Eu acho que é muito interessante esse olhar da Cláudia, porque é exatamente isso. Os tipos mentais, eles ficam aqui, né? O tempo todo estão aqui na cabeça. E como eles estão na cabeça, eles não, parece que eles não são tão encarnados, é isso mesmo, né? Então, eles precisam encarnar. Então, tudo que a gente tem que fazer é ajudar, porque eles são, inclusive, mais frios quando se fala em relacionamentos. Não é que eles são mais frios, eles são mais racionais, são muito mais intelectuais, né? E, de uma forma geral, a saúde dos tipos mentais pode sofrer exatamente por conta do impacto que a mente lhes causa, porque é a mente que direciona tudo. Então, vocês imaginam, né? Uma pessoa que tem um mental muito forte, aqui, quer dizer, a cabeça é o que conduz o tempo todo. Às vezes, tem alguns tipos mentais que, inclusive, tem um pouquinho a cabeça maior do que o resto do corpo, porque a energia realmente fica muito concentrada na cabeça. Então, você falou, né, de trazer, aterrar, é super importante, né? Porque, às vezes, essas pessoas, estamos falando de todos os tipos mentais, ficam muito presos a criações que acontecem na mente delas, né? Então, a imaginação pode levar essas pessoas a prejudicar o corpo, seja por que for, né? Então, fica tão preso aqui que não dá bola muito para o corpo, não observa muito algumas coisas. Eu já vi alguns desses tipos terem dores de cabeça, terem dor de estômago, né? Enfim... E às vezes, e uma coisa legal, né, de estar pensando, né, que, poxa, de repente eu não sou assim mental, eu sou emocional, eu sou da bom, ótimo. Então, mas talvez você conheça alguém que seja mental e você precisa aprender a lidar com essa pessoa, então não esqueça disso, ou até levar para essa pessoa esses conhecimentos. E se você for emocional ou instintivo, olhe, né, para os outros e veja as dicas que nós temos para vocês. Vamos lá falar do 5? Bom, então o tipo 5 é tido como observador e ele enxerga o mundo, então, assim mesmo, como um grande observador. Ele é um tipo mais intelectualizado, eu acho que de todos os tipos que eu conheço, o tipo 5 é um tipo extremamente intelectualizado. Ele adora ler, ele adora estudar, ele é profundo, ele gosta de planejar, né? Ele é extremamente lógico, ele é calmo nas crises, então ele tem uma coisa assim de se distanciar de qualquer situação mais complicada. É uma pessoa que não gosta nem de se sentir invadido e nem de invadir as pessoas, então ele tende a se distanciar mesmo, né? E o tipo 5 se basta, e ele tem dificuldade de lidar com as próprias emoções. Por isso que o medo do tipo 5 é o medo de sentir. Quando você pergunta para o tipo 5 o que você está sentindo, ele não consegue dizer, porque ele pode pensar, mas dificilmente ele sente. Então, ele pode criar, às vezes, um mundo paralelo, distanciando-se da realidade, né? Ele até pode ficar tão distante da realidade a ponto de ter uma depressão, porque ele foi
foi longe, né? Ou então até uma esquizofrenia, né? E aí chegando no extremo, e autismo até, né? E ele às vezes não se preocupa muito com o corpo. E ele tem muita energia. Ele é um tipo que tem uma energia absolutamente grande. E ele vai fazendo download, né? O Urânio fala que o Urânio é um grande mestre em Enneagrama, ele é tipo 5, ele fala, olha, eu vou fazendo download. Então eu sou capaz de ficar assim, sei lá, tenho que escrever um texto, eu fico 5 dias sem fazer nada, só pensando, aí no última meia hora eu desço, né? Porque faz download de uma vez mesmo. A mente, ela é tão forte que não para de funcionar à noite. Então são pessoas que às vezes podem ter insônia de tanto que ficam pensando, né? Assim, pensando de uma forma profunda em relação a cada coisa que acontece. Então, o tipo 5, às vezes também não é de ficar se preocupando com ginástica, com academia, sabe? Porque, não, ele vai estudar, ele vai fazer uma coisa que seja mais intelectualizada mesmo, né? E se esquece de comer, ou pode comer estudando, quer dizer, a cabeça é o que importa. Então, tem alguns problemas de saúde em relação a essa postura, né, voltada para a cabeça o tempo todo. Agora, tem muita energia, apesar disso, a energia é toda colocada para pensar. O problema é que fica com as emoções paradas e toda a questão que nós vamos ter de uma pessoa mais fria, que não se relaciona, mais distante, que acaba ficando sozinho, então entra numa solidão, entra em várias questões voltadas para isso, né? E aí pode gerar problemas realmente de saúde, dos mais diversos, né? Dos mais diversos. Mas o que eu vejo mais do tipo 5T, assim, como experiência, é entrar num mundo paralelo mesmo de distanciamento, e ele vai se ausentando do convívio mesmo, né? E acaba tendo aí problemas com família, com amigos, e pode entrar para coisas como, então eu começo a beber, porque eu vou me ausentando, eu vou perdendo o contato com outro ser humano. E a gente sabe que a ausência do contato vai fazendo com que as pessoas adoeçam. O que a gente faz nesses casos, Cláudia? Olha, então, eu vou, quando você falar dos demais também, todos eles, eu sugiro que sempre tenham óleo amadeirado ou resinoso, né? O amadeirado, exatamente como eu falei, para enraizar, então todos eles vão ter esse quê, né? E o resinoso que traz ele acalma e esse aconchego. Mas, você falando do tipo 5, e eu fui para o extremo, né? Quando você falou dessa introspecção, né, muito forte, de certa forma é bom, né? E por outro lado, a gente precisa tirá-lo desse momento, muitas vezes, né? E eu vejo muito o vetiver. O vetiver, quando você fala em vetiver na aromaterapia, ele traz a presença. A presença e a calma, né? Ele é muito herbal, né? E ele é muito usado para tratamento eu sei que não é o caso, né? Mas você falou no caso do autismo, ele é muito usado para tratamento de autismo exatamente para isso, né? Para trazer essa calma e novamente o aterrar, né? Pôr o pé no chão. Então, novamente, só voltando um pouquinho na utilização dos óleos essenciais, são vários os formatos. Eu aconselho aqui, para não dar nada, né, diferente, é colocar no aromatizador ou difusor 15 gotas, né, e deixar lá por 15 minutos, é o tempo suficiente para, né, como eu disse, sentindo o aroma, já ter uma alteração de comportamento. Né? Eu acho muito interessante o que você acabou de falar, porque o tipo 5, realmente o que ele precisa fazer é ir para fora mesmo, né? Ele precisa sentir a presença dele, até porque até uma coisa interessante do 5, que ele às vezes ele é considerado como uma pessoa que tem uma certa avareza, porque ele tem um bocado de coisa para dar, para trocar, para compartilhar, mas acaba ficando, em alguns casos, né, mais para ele. E aí é um desperdício para a humanidade. O tipo 5, quanto mais ele puder compartilhar, mais ele passa a sabedoria para os demais. E às vezes é aquela pessoa que, se ele puder, ele fica no quarto dele a maior parte do tempo, lá com seus livros, mais com seus estudos,
prazer de pensar, e aí se priva do prazer de sentir, né? Então, aí acho que é bem interessante observar o tipo 5. Então, eu vou sugerir mais um óleo, né? Tá vendo? Que é óleo, conforme ela vai falando, é o óleo de sândalo, o óleo essencial do sândalo. O sândalo, ele traz a clareza mental, né? Ele acalma, ele estimula a glândula pineal, e isso faz com que ele regule seus padrões de sono, ele te acalma, ele te dá uma clareza de mente. Então, talvez uma mistura aí do vetiver com o sândalo vai ser muito bom. Não é? É blend, um blend bem, ou uma sinergia muito, legal, muito bacana. Legal, olha lá, boa dica. Bom, então, tipo 5, né, já falamos um pouquinho. E aí, se vocês tiverem dúvida, pessoal, no final eu dou uma olhada nas dúvidas que vocês tiverem, mas eu vou seguir aqui, porque se a gente for parar para ver já as dúvidas, vai ficar complicado, tá bom? Tô vendo vários ali, ó. Não, tá cheio de gente aqui, tá uma presença bem, bem legal e estamos bem felizes com a presença de vocês. Então, vamos lá para o tipo 6. O tipo 6, ele é conhecido como cético leal. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele demora para confiar, ele tem um certo ceticismo, ele é meio desconfiado e ele acaba sendo muito crítico com tudo e com todos. E às vezes tem muita dificuldade, principalmente com o medo. De todos é o que tem mais medo. Então ele tem medo de ser, né? Então medo de decidir, ele fica assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então ele tem medo de ir lá e arriscar, né? E às vezes ele tem baixa autoestima e muita ansiedade por conta da preocupação sempre antecipada. Como o tipo 6 é aquele tipo que está sempre se preocupando, sempre se preocupando, sempre se preocupando, às vezes se preocupa por coisas que não precisa se preocupar. Imagina como é que fica a cabeça dessa pessoa, a dor de cabeça, e continua aqui, né, pessoal? Nós estamos falando aqui. É uma pessoa que às vezes pode ser muito nervosa, então, e aí sofrer de todas as consequências de pessoas nervosas, então aquela coisa de travar o estômago, de não conseguir comer, né? E muitas questões físicas, porque trava toda a parte muscular mesmo, né? Pelo medo e pela preocupação em demasia. É uma pessoa que está sempre preparada para que alguma coisa aconteça, e não necessariamente essa coisa é boa. Tem um lado muito bom do tipo 6, que é um baita planejador, né? Como ele está sempre preocupado, ele vai sempre cuidar para que nada de ruim aconteça. Então, é um baita planejador. Só que acaba tendo essa questão de contrações musculares, dores nevrálgicas, dificuldades de digestão, entre outras coisas, né? Com certeza, para todos os tipos mentais, isso é importante, o que a Cláudia falou, quer dizer, é chegar mais no corpo e deixar se sentir mais e ficar mais instintivo. Então, por isso é aterrar mais. Com certeza a gente pode falar aí, né, de yoga, de terapia. É fundamental ter um personal que vá para o corpo, que faça a pessoa criar músculo. Então, todas essas coisas são extremamente importantes para os tipos mentais, né? Tudo que for voltado para o corpo, tudo que for voltado para trazer mais forte as emoções, então por isso nós estamos falando em terapia e orar, com certeza para todos os tipos é importante, em especial para o tipo 6, porque ele precisa aprender a acreditar mais nele, a ter mais autoestima e efetivamente, assim, querer ser, né? Querer dar valor para si mesmo, para a sua força. E aí tirar o pé do breque, né? Realmente poder dar vazão aí a tudo que ele é e tudo que ele pode contribuir para a humanidade. O que você acha que a gente faz com o tipo 6? Nossa, ele é especial, né? É bem especial, todos são, mas eu gostei bastante quando você falou que ele é um excelente planejador, só que está muito pensando, acho que eu entendi pensando muito no que pode acontecer, muita preocupação, né? Eu acho que se a gente aproveitar esse lado planejador dele, né, e trouxer ele para a realidade, pode potencializar, acalmar, né, essa ansiedade e potencializar aquilo que ele tem de melhor. Então, eu sugiro o óleo dos olhos, que ele chama frankincense, que é o olíbano.
olíbano é um óleo extremamente especial, é um dos mais utilizados em cerimônias religiosas, porque ele tem um grande poder de acalmar a mente. Olha só. Então, ele é usado no budismo, na Igreja Católica, em cerimônias exatamente com a intenção da meditação, né? Eu trazer para a realidade. Existem várias histórias, é linda a história do frankincense. Um dia a gente faz um só sobre ele, mas eu aconselho no mesmo formato, né? Tanto com o aromatizador quanto com o difusor, que é o formato mais rápido do aproveitamento desse óleo. Legal. Eu acho que, novamente, ele aterra, ele acalma, traz para a realidade e dá clareza de mente. Muito bom, né? Tudo bom, tudo bom. Bom, esse é o tipo 3. Vocês conhecem a gente tipo 6, pessoal? Sei lá, de repente você tem um pai, uma mãe, tipo 6, um amigo, né? Então, olha como é importante, né, a gente saber, porque de repente pode dar de presente, né? Olha, boa. Um aroma desses, né? Ou até quando você vai, às vezes você vai comprar um presente e não sabe, né, que presente você vai dar. E mesmo se você vai comprar um perfume, bom, qual é a base desse perfume? Enfim, né? Eu acho que tem muitas aí aplicações importantes aí. Por isso é bom saber qual é o tipo da pessoa. E a gente trabalha, né? Eu particularmente trabalho com muitos casais que vêm buscar a sabedoria do Enneagrama para entender o relacionamento e para melhorar cada vez mais. Muitos pais que querem conhecer mais a fundo o Enneagrama dos filhos, né? E com certeza as lideranças, então, sempre trabalhei esses 20 anos com os líderes que procuram saber, e isso é muito importante. Então, é um presente, né? É um presente. Bom, por último, e aí assim, eu tô falando por último e tô com dorzinha no coração, porque é o último mesmo, né? Dá para voltar no primeiro? Pois é. Vamos recapitular, vamos fazer de novo. Tem que começar de novo, mas quem sabe, né? Mas vamos lá. O último tipo que nós vamos falar é o tipo 7, ele é conhecido como epicurista. O epicurista vem de Epicuro, que era uma escola, né, na Grécia Antiga, que ela trabalhava no oposto que os estoicistas, né? Os estoicistas diziam que para ser feliz a pessoa tinha que ter muito pouco e viver com muito pouco, porque aí ela não ia sentir falta de nada e ia ser feliz não tendo pouco. E os epicuristas diziam exatamente o contrário, que a gente devia ter uma grande abundância e curtir, viver e ter prazer e viver pelo prazer. E o tipo 7 é exatamente assim, né? É tipo 7, ela é tipo 7, por isso que ela está olhando. Tipo 7 é um tipo que ele adora prazer, então ele se movimenta pelo prazer. Ele não consegue fazer nada que não seja pelo prazer. E ele tende a exagerar tudo que ele gosta, né? Então, o tipo 7 é aquele tipo que ele está sempre querendo mais, porque se ele gosta de pensar, ele quer pensar mais. Se ele gosta de estudar, ele quer estudar cada vez mais alguma coisa diferente. Ele é muito guloso, né? Ele tem um exagero nas coisas, exatamente por conta dessa característica. Então, se ele gosta de cultuar o corpo, se ele está fazendo, sei lá, natação, ele quer fazer natação, quer comprar todos os equipamentos para fazer natação, ele quer comprar todas as roupas o mais diferente possível. Então, assim, sempre o tipo 7, ele vai ter esse pecado da gula, né? E é claro, e é diferente, pode até ser a gula do trabalho, né? Eu gosto tanto de trabalhar que eu trabalho. Mas assim, o grande perigo na saúde do tipo 7 é que ele pode ser afetado por essa gula, né? Então, por exemplo, ele pode gostar tanto de fazer alguma coisa que ele esquece de dormir, né? Então, todos os tipos mentais têm essa característica, ele esquece o corpo, né? Trabalha tanto que esquece que tem que comer. Agora, pode ser que ele seja uma pessoa que, como ele quer fazer exercícios físicos e ter um físico legal, ele tem uma alimentação super saudável, porque o tipo 7 normalmente tem uma preocupação, e aí, como ele tem essa preocupação em estar bem disposto, etc., normalmente ele cuida da saúde. Ele não gosta de ser feio, uma pessoa descuidada, né? Então, ele cuida da saúde. Mas também, se ele for uma pessoa que resolve
gostar de natureza, ele pode virar, assim, uma pessoa sem nenhuma preocupação, porque ele vai gostar da natureza e vai se enfiar no mato e vai viver aí no barro e tá tudo certo, né? Então, tudo que os tipos... e outra coisa, né? Se ele gosta de festa, às vezes ele pode beber muito, ele pode se viciar em alguma coisa, porque ele vai por aquilo que ele tem prazer, né? Então, na realidade, esse prazer pode impactar de uma forma positiva ou negativa na sua saúde. Como nós estamos falando sobre o cuidado que se tem que ter, exatamente esse exagero pode fazer com que a pessoa se alimente mal, durma mal, né? Ou exagere em algumas coisas que pode levar a um acidente, inclusive. Então, a questão de saúde para o tipo 7 é muito séria por conta dos excessos. Tá? Então, pode ser uma pessoa que passe a ter problemas físicos por conta de exagerar no esporte, então aí pode estourar um tendão, pode estourar um joelho, pode se machucar feio em algumas coisas. Normalmente o tipo 7 não é um tipo que tem problemas assim, porque eu tenho dor de estômago, de ficar tão preocupado. Não necessariamente. Ele acaba arranjando problema de tanto que ele fica guloso com algumas coisas, sabe? E aí são os vários problemas que podem acontecer. Tá? Então, veja, eles precisam se conectar com cada situação, ter consciência desses exageros, do abuso que fazem no corpo, colocando em situações perigosas ou da possibilidade de desenvolver resistências e mecanismos tais que gerem desconexões e culpabilizem o outro, porque às vezes ele fala, não sou eu que não estou comendo bem, é você que não faz a comida legal para mim. Sabe? Quer dizer, a culpa é sempre do outro. Então, como ele culpabiliza o outro, ele acaba não fazendo uma terapia, por exemplo, não tendo essa conexão consigo mesmo, não tendo essa parcimônia. Então, o tipo 7, ele precisa entender que o mundo está aí e que ele não vai perder, ele tem medo de perder tudo isso, ele tem medo de ficar sem, é gozado isso, né? Tipo 7. Ele trabalha por prazer, olha que delícia, né? Você gosta do prazer, trabalha só porque dá prazer. É um lado bom, é um lado bom. Na verdade, o tipo 7, ele é pelo que você fala e expõe, ele é um pouco exagerado, né? E não quer perder as oportunidades, que são tantas. A vida é tão curta, nós temos que aproveitar o que a gente tem de melhor aí, né? E eu acho assim, o grande problema, não estou falando talvez por conhecimento próprio, mas pelo que eu vejo dessa característica, né? É muito foco. Porque a partir do momento que você tem muita coisa pensando, você não tem foco de nada, isso te causa um estresse, enfim, a partir do momento que você tem um foco naquilo que você decide, desde que não seja do extremo, acho que acalma esse lado de querer atirar para tudo que é lado, né? Então, eu sugiro, e durante o dia, tá? Isso já tem novamente várias comprovações que usando o alecrim, ele tem um composto químico chamado cineol, que a tendência, pular um pouquinho, o alecrim ele era usado pelos gregos na orelha, porque era o chamado do óleo essencial dos estudantes, porque ele trazia concentração, né? Então, uma boa oportunidade para o tipo 7, né, de colocar pela manhã, enquanto está trabalhando, para não ficar distraído, olhando tudo e querendo pôr a mão em tudo, é colocar um alecrim, colocar um limão para trazer o cítrico, para manter a alegria, né, já que é a representação do deus Dionísio, que é o deus do prazer, né? Então, colocar um pouco do alecrim com o limão. Dá um frescor e dá concentração. Eu posso falar de carteirinha que funciona. Isso é muito legal, né, o que a Cláudia acabou de falar, porque é exatamente o ponto do tipo 7. O tipo 7 ele não tem foco. Como ele é guloso, ele está sempre querendo, ele está aqui, mas quer tá lá, e aí vai, né? E o alecrim realmente, assim, eu sou apaixonada pelo alecrim e cada vez mais eu percebo a
assim, os benefícios do alecrim, né? Apesar de eu não ser tipo 7, ser tipo 3, o tipo 3 acaba perdendo, às vezes, o foco, porque ele quer fazer tanta coisa e ele quer gerar tanto resultado, que aí começa uma coisa e vai para outra, e vai para outra, porque ele quer dar resultado. Quer dizer, diferente, não é que perde o foco, o tipo 3 não perde foco, mas às vezes ele quer fazer as coisas de uma forma muito rápida, ele precisa ter uma concentração muito grande para aquilo. E aconteceu uma coisa interessante, até vou compartilhar com vocês. Eu fui chamada para dar uma palestra, isso, né, acho que eu fiquei sabendo na sexta-feira e a palestra era na terça, uma palestra para 100 pessoas, né? Uma palestra super legal, eu gostei muito de fazer. Mas eu tinha que montar um material todo, e sábado eu não podia, que eu ia trabalhar, que eu atendo como psicanalista sábado à tarde, e aí só me sobrava domingo, né? E assim, gente, vamos combinar, né? Que aí eu fui sair à noite, sábado eu acordei, coisa que eu não faço, mas acordei domingo meio-dia, falei, cara, domingo não, 11h30. Falei, caramba, e agora fazer o quê, né? Eu tenho que fazer tal. Então eu tinha que fazer rapidamente e tinha que sair muito bom. Ai, não pensei 2 vezes. Fui lá para o alecrim. Olha, gente. E deu muito certo, porque assim, acho que no espaço de... É verdade. No espaço de 2 horas eu consegui montar uma palestra que ficou um show, assim, com slides fantásticos, né? E realmente ficou muito legal e eu senti muito esse efeito. Então, acho que o convite que a gente deixa aqui para vocês é que vocês experimentem tudo isso, né? Entrem em contato com a gente para que vocês possam entender qual é o seu tipo e, em função do seu tipo, qual é o aroma que você pode testar, né? E fazendo essas experiências com você, porque autoconhecimento é isso, pessoal. Autoconhecimento é quanto você investe em você para você se empoderar de você mesmo. Isso é interessante, né, Cláudia? Porque os antigos já faziam, né? Tanto né, há muito tempo. Tanto a aromaterapia quanto o enneagrama são sabedorias muito antigas, são milenares, né? Antes de Cristo, é lá do Egito Antigo, da Grécia Antiga e tal. Então, faz tempo que as pessoas têm a possibilidade de entrar em contato com essas sabedorias, mas às vezes não entram e perdem a oportunidade de serem mais saudáveis, se prepararem mais para o seu dia a dia, ainda mais hoje, né, pessoal, com essa correria, com essa maluquice, com essa pressão que todos nós sofremos, se a gente não fizer alguma coisa, complica, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço sempre quando eu vou dar treinamento, eu pego um olhinho essencial de alecrim ou algum outro olhinho essencial que tem a ver com o meu tipo e passo, né? E assim, eu vou alinhada e faço. E às vezes eu até borrifo um pouquinho na sala, isso ajuda bastante. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer e que ajudam a nós mesmos e ajudam a nossa equipe. E quanto mais a gente souber quem nós somos, mais a gente consegue fazer algo de uma forma direcionada. Então, daí essa questão do enneagrama com a aromaterapia. Você está falando da arte milenar, né? Você usou a sensualidade ou a intenção. Cleópatra usava os olhos de rosa para atrair os homens que ela queria, né? Então, a dica é o seguinte, sabendo o seu tipo do enneagrama, sabendo o poder que você tem usando os aromas como intencional, pense o que você precisa, né? Conecte com o teu autoconhecimento e vamos pensar em 2020, aí colocar o foco de se cuidar, né? Colocar um objetivo aí de se olhar, se conhecer. Enfim. Pois é. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Oi, Charles, obrigada, que bom que você está gostando aí do tema. Ana, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olha lá, Soninha, né? Nossa, um bando de gente. Que delícia! Que delícia. Mas parece que não tem ninguém com pergunta, né, pessoal? Bom, vocês têm aí a possibilidade de fazer perguntas para a gente, mesmo que vocês não queiram fazer agora no chat em aberto, vocês podem depois enviar tanto para aqui mesmo, colocar no
no Face, ou então mandar direto para o nosso e-mail, né? Vou deixar meu e-mail aqui, vou falar para que assim todo mundo tem fatima@fmconsultores.com.br. Quem quiser falar no privado e mandar uma pergunta diretamente para mim, por favor, mande nesse e-mail, tá, Cláudia? É claudia.vaz@estudosaromáticos.com. Espero vocês. Vai ser um prazer, né, como 7, né, poder responder sobre a aromaterapia. Eu vou adorar dar um resultado para vocês, como 3. Eu vou ficar muito feliz, assim, se eu conseguir, de fato, ajudar vocês a caminhar. Boa! Tá bom, gente. Um grande beijo para vocês. Um excelente aí 2020. Fiquem bem. Nós vamos continuar fazendo encontros como esses. Essas lives têm dado muito certo. E se vocês quiserem, tiverem sugestões de alguns temas, por favor, fiquem à vontade para que a gente possa falar sobre eles. Vai ser um prazer. Mas vamos, com certeza, semanalmente estarmos aqui de volta com vocês, tá bom? Um grande abraço e até breve. Um abraço, gente. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço. Que agradeço.